Como eu te prometi, eu vou explicar aqui nessa aula os 4 passos, detalhadamente, os 4 passos do processo Intelivendas. Obviamente, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, sem ser raso. E não, eu não vou tentar te vender nada nessa aula. Mas se você ficar até o final, eu tenho um presente especial para você, que foi guerreiro e ficou até o final. Beleza? Então, a Intelivendas nasceu agora, esse ano ainda, dentro desse processo de pandemia, para propor isso que a gente está colocando aqui na tela, novos caminhos no novo mercado. Eu tenho 25 anos de experiência comercial, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nos últimos 3 anos eu treinei mais de 1.500 pessoas e já treinei muitas equipes na área de vendas para poder ajudar as pessoas a alcançar esses recordes consecutivos de venda com segurança e alta lucratividade. Você vai entender como é que a gente alcança recordes consecutivos de venda com segurança e alta lucratividade. Qual é o nosso objetivo aqui nessa videoaula? É resolver definitivamente o maior problema enfrentado por 96% das empresas no Brasil. Não é só eu que estou falando isso, tá? Isso quem está falando é a Exame e a Endeavor. Somente 2% das empresas no Brasil crescem mais do que 20% ao ano. Isso é um problema, porque isso é 8 vezes menos do que acontece nos países desenvolvidos, né? Então a gente precisa resolver isso e não tem remédio melhor para baixo crescimento do que venda, exatamente. Então assim, nossa proposta é ajudar a resolver esse problema vendendo cada vez mais. Então o que é que faz com que essas empresas elas sejam tão eficientes? O que torna essas empresas eficientes a ponto de elas conseguirem crescer acima de 96% das outras no Brasil? A primeira coisa que essas empresas fazem é ter um processo maior de atração de clientes. Então ela tem processos bem estruturados de atração e captação de clientes com uma proposta de valor e produtos de alta adequação às necessidades do mercado e do cliente. A segunda coisa, elas têm um real engajamento com o público delas. Elas têm causas e valores fortes, têm visão estratégica direcionada ao encantamento do cliente. E isso é uma vantagem competitiva para elas, porque ela não tem só clientes, ela tem uma legião de fãs que compram dela e cada vez que essa pessoa compra, isso diminui o custo de aquisição. E a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esses fatores. Bom, outra coisa, eficiência em conversão de vendas e resgate de oportunidades. Então essas empresas, elas têm processos comerciais muito claros e elas vão sempre ampliando a base de clientes dela. E por fim, elas têm programas muito sérios de retenção, afiliação, programas de fidelidade, programas de indicação que fazem com que elas tenham altos lucros e baixo esforço. Então elas conseguem aumentar as vendas sem ter que aumentar os investimentos na mesma proporção. Então é isso que a gente vai mostrar para você. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para esse tipo de crescimento a gente precisa de ter um pensamento diferenciado. Nós temos que adotar um processo, não esse processo incremental, que é o processo usado normalmente pelas empresas, né, e que a gente tinha naquele modelo cartesiano, em que a gente fazia um esforço e tinha um retorninho, aí fazia um pouquinho mais de esforço e tinha um retorninho, mas as coisas na publicidade, na mídia digital, não funciona assim. Não é porque você não coloca R$1.000 de investimento, por exemplo, em anúncio e aí consegue 10 clientes. Se você coloca 10 mil, você consegue 100. Não funciona assim, né? Então, os processos de venda e os processos de captação e de crescimento, eles funcionam de uma forma exponencial. Então, vamos lá, no modelo de processo incremental, eles vão crescendo de forma linear. Então, à medida que você aumenta os esforços, né, você vai aumentando os resultados. Já no momento do processo exponencial, isso não acontece assim, né? Você continua tendo esforços, você vai tendo esforço, mas o que acontece? Os seus resultados, de repente, eles explodem. Então, por que eu fiz esse gráfico para você entender? Nós vamos passar por 3 grandes etapas se você decidir entrar com a gente no processo do Intelivendas. Então, o primeiro processo, a primeira etapa vai ser a etapa de construção, né? Nós vamos ter que construir todo o seu ativo digital, toda a sua proposta de valor, e a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, e depois a gente lança esse processo. Quando a gente lança esse processo,
né? Os resultados parecem que estão abaixo do esforço. Você vê que você tem um esforço aqui, uma linha de esforço, mas parece que não está tendo resultado. Aí sabe o que acontece? Um monte de gente fica impaciente com os resultados, e aí começa a reclamar e acha que não está funcionando e às vezes desiste. Então, assim, a gente não pode cair nessa armadilha, porque o processo é assim. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é deixar vocês bem claros, bem cientes desse processo, como ele funciona, para que você tenha a expectativa ajustada e não venha ter frustração nenhuma durante o processo. Beleza? Como é que funciona esse processo de crescimento exponencial? Primeiro, a gente faz um objetivo bem ousado. Como é que a gente sabe que o objetivo é ousado? Quando a gente faz ele dar errado. A gente bota um objetivo bem alto, a gente bota uma meta alta, e aquela meta, ela vai dar problema. Então, durante um mês, você falar, cara, a gente não está conseguindo acompanhar uma coisa desse jeito que está indo, pode ser que a gente não bata a meta. E aí o que acontece? A gente encontra soluções para isso, a gente desenha soluções, adapta essas soluções e executa esse aprendizado, e aí no mês seguinte, ou no ciclo seguinte, a gente entra com um objetivo mais ousado ainda e vai acontecendo essa mesma coisa de forma repetitiva. Por isso que o nosso processo, ele proporciona o hipercrecimento. Então você pode reparar que você começa, aí isso dá um problema, você pode até ter uma percepção de prejuízo, tá vendo aqui, ó? Então assim, você tem os seus resultados, cara, eu tô tendo menos resultado do que quando eu contratei você, né? Não tô falando de prejuízo financeiro, mas poxa, antes de eu contratar a Intelivendas, no mês passado eu vendi mais. Lógico, você está em período de adaptação, é normal acontecer. E aí você volta e vai crescer e passa mais. E aí você vai acontecer sempre nesse mesmo ciclo, mas você pode ter certeza, é um processo de crescimento contínuo. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para você poder entender como funciona. Bom, quais são os passos da nossa máquina de crescimento? Nossa máquina de crescimento ela funciona em 4 passos e em 2 fases. Então nós temos a fase inicial, né, uma primeira fase, que é a fase de ativação da máquina, e depois uma fase de aceleração da máquina. E dentro dessas fases, cada uma dessas fases, a gente tem passos diferentes. Então, o passo número 1, a gente vai criar sua estratégia de crescimento e estruturar esse processo de crescimento. A partir desse momento, o que a gente faz? A gente constrói toda a base digital sua e a gente consegue ter um canal de aquisição eficiente de clientes. Então, a gente aumenta a sua eficiência em adquirir clientes. Essa semana, por exemplo, eu conversei com uma pessoa de uma empresa, é uma empresa até pequena, que vende produtos de ticket médio aí na fase de 10 a 20 mil reais e que o custo de aquisição de cliente deles estava em 600 reais. Eu falei, gente, esse custo de aquisição é maior do que concessionária de automóveis. É muito caro, né? Então, assim, a gente precisa de ter mais eficiência no canal de aquisição. Então, é isso que a gente faz nessa segunda etapa. Na terceira etapa, a gente tem um processo estruturado. A gente sistematiza o processo de venda, porque assim a gente vai ter cada vez melhores resultados. E na fase 2, a gente usa a tecnologia para escalar. E aí é aqui que a gente vai fazer levantar cada vez mais a demanda. Então, já que a gente chegou até aqui, quais são os maiores erros? O que te atrapalha de crescer? Por que a sua empresa, às vezes, não consegue crescer igual essas empresas, né, que a Endeavor e a Exame mostrou? Por que a sua empresa está dentro dos 96% e não dentro dos 4% das que crescem muito, né? Erro número 1, contratar mais vendedores. Então muita gente acha que quando eu preciso vender mais, eu vou contratar mais vendedores. Sabe o que acontece? Muitas vezes você aumenta o seu custo e não aumenta a sua venda. Por quê? Porque vendedor não traz demanda. O vendedor dá conta da demanda que o marketing traz. Beleza? Segundo, depender de um só canal de aquisição, né? Tem gente que depende de clientes que estão passando na porta, por exemplo. Então agora na época da pandemia, empresas que viviam de venda de fachada, o que é venda de fachada? Aquele cliente que passa na porta e entra, tomaram uma cacetada bem grande, né? Então você não pode ter um canal de aquisição só, né? Então você tem que ter vários canais de aquisição, para aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e como é para você poder ter segurança no seu processo comercial. Outro erro muito comum, tentar vender para todo mundo, né? Até a Coca-Cola, eu costumo dizer isso, até a Coca-Cola tem um nicho de mercado, gente. Eu falo assim, a gente encontra Coca-Cola até no boteco, a gente encontra Coca-Cola na balada, você encontra Coca-Cola na Disney, você encontra Coca-Cola em qualquer lugar, mas a Coca-Cola tem um nicho de mercado.
Ela trabalha nichada. Qual o nicho da Coca-Cola? Felicidade em família. É isso que a Coca-Cola faz. Então, por que será que donos de pequenas empresas não escolhem um nicho de clientes específico para trabalhar? Eles querem abarcar o mercado inteiro, porque acham que quanto mais pessoas eles puderem atender e tal, menos foco eles tiverem, mais eles vão vender. Não vai. Cada vez vai vender menos se você não tiver foco. Então isso é um erro grande. Outro erro, praticar marketing de esperança. Sabe o que é marketing de esperança? É assim, você vai lá, contrata um designer, monta um site e torce para alguém entrar e comprar de você lá. Você abre uma loja e torce, reza, espera para que alguém entre na sua loja para comprar. Então você não tem um processo de atração, encantamento e conversão e retenção de clientes. Então assim, cara, não dá para trabalhar com marketing de esperança. Então se você está fazendo isso no seu negócio, chegou a hora de parar. E por fim, você não tem um processo claro de crescimento. Então o que eu vou te mostrar hoje é exatamente isso. Venda sem processo é sorte. Você tem um alto custo por oportunidade, se você paga caro pelo cliente que você está entrando, você tem baixa conversão de vendas, você tem desmotivação da equipe de vendas, você tem baixo investimento no seu retorno em mídia e você gera leads desqualificados. Então precisa de ter um processo. Você pode até, amigo, ser a melhor opção do mercado. Você pode ter um produto da mais alta qualidade, que o seu concorrente não chega nem perto, que você pode ser o cara mais qualificado do mundo, mas se você não tiver processo de venda certo, alguma empresa com um produto pior ou com pior qualidade que você, mas com um processo certo, vai tomar o seu lugar no mercado. Isso é fato, não tem o que fazer. E meu trabalho é evitar que isso aconteça, tá? Então, como é que a gente faz para poder virar esse jogo ao seu favor? Então, você lembra dessa cena no Matrix? Nessa cena, o Morfeu oferece duas pílulas, uma vermelha que libera a verdade ou uma azul que ele podia voltar para aquele mundo de fantasia dele, em que ele não lembraria de nada. E se você está aqui até agora, é porque com certeza você está querendo saber a verdade. E a verdade, amigo, inconveniente não é fácil, tá? Vai exigir, no mínimo, 1 hora de dedicação por dia por parte do gestor e, no mínimo, 100% de comprometimento do time comercial, tá? Então, a aprendizagem é constante, não tem fórmula mágica, não tem milagre e os resultados eles começam a ficar mais expressivos a partir de 90 dias. Então, esse é um processo claro. Então, eu estou, mais uma vez, sendo bem claro com você, para você poder entender com clareza qual o processo que a gente vai iniciar a partir de agora. E uma coisa que você precisa ter muito em mente. Nada em vendas é mais importante do que ROI. O que é ROI? É o retorno sobre o seu investimento. Você colocou X reais em mídia, você pagou X reais de salário, você teve X reais de investimento, tem que voltar 2, 3, 4, 5, 10x nisso aí. Esse é o indicador mais importante que a gente precisa ter em vendas. E a gente vai falar muito sobre ele se a gente tiver uma parceria daqui em diante. Outro indicador muito importante é o custo de aquisição por cliente, o famoso CAC. Como é que você faz o cálculo do CAC? Vamos supor que você gastou 100 mil em marketing, mais 200 mil com salário de vendedor, de tudo que você gastou aí para poder fazer. Mídia, vendedor, comissão, salário, tudo. Você pega esse valor e divide pela quantidade de clientes que você converteu em vendas. E aí você tem um valor, nesse caso, R$600 por cliente. O outro item aqui é o Lifetime Value. O Lifetime Value a gente gosta de falar aqui que fica mais fácil, lucratividade, para ser bem simples, Então fica fácil da gente entender. O que é isso? É o valor do seu ticket médio, é o quanto você cobra em média por cada venda, vezes o número de transações que aquele cliente faz com você durante o ano e a média de tempo que esse cliente fica com você. Então, por exemplo, vamos supor que você gastou lá R$600 para poder
adquirir um cliente. Aí você vendeu um produto para ele de 10 mil reais e esse produto de 10 mil reais te deixou um lucro de 3 mil reais. Então você teve um valor, até agora, numa lucratividade, um ROI de 5, quer dizer, para cada R$1 que você botou em marketing, né, você teve R$5 de lucro. Mas, olha que interessante, se esse cliente volta a fazer negócio com você mais vezes por ano, né, você já não tem mais o CAC. Você não tem aqueles R$600 inicial para poder, porque ele já é seu cliente. E aí, à medida que os anos vão passando, o seu CAC vai diminuindo e você vai aumentando a lucratividade. Então, no nosso processo, a gente estimula a vender mais vezes para a nossa própria base de cliente. E isso impacta diretamente nos resultados, porque diminui o CAC e aumenta o LTV. Então, quais são os nossos objetivos? O objetivo é que o nosso LTV seja, no mínimo, 3 vezes maior do que o CAC. Então, assim, aquele cliente, a lucratividade por venda tem que ser, no mínimo, 3 vezes superior ao quanto esse cliente custou para entrar para a nossa base de cliente. Beleza? Então, se isso aconteceu, legal. Agora, se o CAC, amigo, se o CAC está maior do que o LTV, aí está dando ruim e a gente vai precisar de reconversar e ajustar de novo a estratégia. Isso a gente precisa de fazer constantemente. Beleza? Então vamos lá. Os 4 passos da máquina de crescimento, vamos falar agora do primeiro passo, a estratégia de crescimento. Como é que a gente estrutura, como é que a gente faz essa estratégia de crescimento para que você possa conseguir lá. Então, o que eu vou precisar de você agora? Vou precisar de você o seu tempo, vou precisar de um material para um lápis ou uma caneta para anotar e também um local para você poder fazer suas anotações, porque agora eu vou passar para você alguns conteúdos que tenho certeza que eu vou te ajudar aí no seu negócio, independente se a gente vai fechar negócio ou não. Beleza? Então, primeira coisa que você tem que pensar, o mercado tem essas milhões, né, de nomenclaturas para cliente, B2B, B2C, B2G, B2B, marketplace, parará, tudo isso é baboseira, meu amigo. A gente vende pra gente. O mercado é de gente, de humano para humano. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Nós temos que entender o ser humano para poder aumentar a quantidade de vendas. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas. Então, você precisa entender de pessoas para entender de negócio. Quem falou isso foi o Simon Sinek, que é um gênio do marketing. Então, inclusive, eu recomendo que você leia o livro dele, Porquê. Comece pelo Porquê. É um livro genial. Você vai gostar muito, muito, muito e vai fazer muita diferença no seu negócio. Bom, como é que a gente gera mais vendas? Então, o primeiro passo que a gente usa é entender como funciona o cérebro humano, né? Paul MacLean é um neurocientista americano. Nos anos 70, ele mostrou essa teoria do cérebro trino. Ele fala que o nosso cérebro ele tem divisão em 3 partes. A primeira é o cérebro basal, que fica bem pertinho da nuca, aqui embaixo. E revolvido por ele, ele tem a área das emoções, que é chamada sistema límbico. E por cima, por fora, a gente tem onde a nossa área intelectual, que é o neocórtex. Nessa imagem aqui mostra melhor, tá vendo? O cérebro trino de Paul MacLean. Então, ele tem um sistema nervoso periférico, né, onde a gente tem a reação por afastamento da dor ou aproximação de um prazer. E aí você tem o sistema nervoso central, onde você tem ali as emoções, são geradas emoções, e o neocórtex, onde a gente raciocina e pensa. Muita gente erroneamente acha que a gente toma as decisões de forma racional. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou um cara muito racional, eu só tomo decisões racionais. Não é. Não é. Segundo Daniel Kahneman, que foi o prêmio Nobel de Economia, ele mostra que nós temos 2 sistemas no nosso cérebro. Um que é muito rápido, ele age em 0,02 segundos. E é exatamente qual? Esse sistema que é composto pelo límbico e pelo reptiliano. Em 0,02 segundos você decide sobre alguma coisa.
E aí depois o que acontece? O nosso neocórtex, que é o cérebro lento, né? Então o cérebro rápido, essa primeira parte, o cérebro lento, o neocórtex, ele vai fazer as análises para validar se aquela decisão foi certa ou não. Então durante o nosso processo a gente vai mostrar exatamente, não hoje, né? Se você, no processo de consultoria, a gente tem todo um treinamento que explica como explorar isso melhor, inclusive a gente ensina a equipe de vendas a explorar isso da melhor maneira possível para poder aumentar e muito a conversão de vendas. Como é que funciona como é que nasce uma venda, né? Qual é a matriz de formação de uma venda até ela chegar até você? Então, primeira coisa que acontece, esse cara sente um incômodo, alguma coisa incomoda o seu potencial cliente. Isso pode ser uma dor, um desejo, uma necessidade. Alguma coisa incomodou ele, né? Ou ele quer um prazer, ou ele está com alguma coisa que está incomodando, um problema que incomoda ele. E aí a gente impacta, a gente estimula isso com uma oferta, onde a gente faz uma promessa de transformação, que é ou pare de sentir essa dor, né? Abandone esse problema, não tenha mais esse problema, ou desfrute esse prazer aqui com a gente. Então quando a gente faz isso, a gente capta a atenção, a gente estimula isso no cliente. E aí quando você estimula esse processo, o que acontece? Isso gera um pensamento na cabeça da pessoa. Ele se imagina naquele lugar. Então ele se transporta mentalmente para dentro daquele quadro de prazer, onde ele sai do momento de dor ou que ele amplia o prazer que ele está sentindo. E aí o que acontece? Ele tem um impulso, né? Aquele impulso que é formado exatamente no cérebro reptiliano. Isso gera um sentimento que leva ele a tomar a ação de compras. Então esse é o processo todo que faz com que a venda ocorra. Então uma vez que você entenda esse processo e uma vez que o seu vendedor entenda esse processo, basta fazer os estímulos certos. E quando você faz o estímulo certo, você consegue vender mais. Então, usando essa estrutura da decisão inconsciente, você tem mais vendas, você tem mais lucros e você domina seu mercado. Por quê? Porque primeiro você usa os impulsos do cliente, o medo ou o prazer. E isso faz com que ele ele se incomode, né? Ele chama a atenção do cliente e ele se incomode. Depois você desperta os desejos dele, o sentimento dele, que pode ser um desejo pelo aquilo que você está oferecendo, ou uma necessidade, que é uma coisa ainda maior daquilo que você está oferecendo. E por fim, você mostra critérios de razão, né, para poder organizar racionalmente e validar a compra na mente dele. Então, como funciona? Ó, a nossa oferta, ela sempre inicia falando com a parte inconsciente do cérebro, que é a parte do cérebro reptiliano e do cérebro límbico. Então, nessa parte basal ou reptiliana, a gente captura a atenção do potencial cliente e atrai ele para a nossa oferta. Na segunda fase, a gente tem uma carga emocional para poder despertar esse desejo e necessidade. E por fim, a gente traz provas e racionalizações orientadas à venda para que esse cliente venha a realizar a compra. Então, esse é o processo humanizado que usa a estrutura de decisão inconsciente para gerar cada vez mais vendas no seu negócio. Se você não está usando isso no seu negócio, você está deixando muito, muito, muito dinheiro na mesa. Beleza? Outro grande problema do mercado é esse aí, gente. Todo mundo é igual. Sabe como é que funciona? Alguém vai lá e faz uma promoção. Tabela FIPE no carro. Aí todas as concessionárias do país colocam a mesma promoção. Aí alguém vai lá e fala, a tendência agora, o cara lança, a reserva vai e lança uma camisa estampada com cada flor desse tamanho e tal. Aí daí a pouco todo mundo tem a mesma coisa. Aí você vai e tem uma oferta na sua região, o cara tá usando um sistema, um jeito de falar e daí a pouco tá todo mundo falando. Gente, se você faz isso, você vai constantemente cair na guerra de preço. Você não pode ficar copiando o outro. Você nasceu para ser mais do que uma cópia, tá? Então, o que a gente fala é que você tem que se diferenciar. E se diferenciar é ser surpreendente. Ser diferenciado não é ser só diferente, né? Você comer feijão com açúcar, por exemplo, é diferente pra caramba, né? Botar lá terra na comida pode ser bem diferente, mas não quer dizer que é bom, né? Mas ser surpreendente. Então você tem que ir além e surpreender o seu cliente.
E como é que a gente surpreende o cliente? Né? Eu uso uma sigla nos meus treinamentos que é bem fácil para a pessoa lembrar o que você precisa fazer para ser surpreendente e se diferenciar do negócio. Eu lembro desse robozinho aí, o C3PO. Né? O C3PO, na história do Star Wars, você deve lembrar, ele era um robô multilingüe. Ele conseguia falar com vários tipos de público, ele conseguiria falar com vários tipos de nações e ele conseguia traduzir as propostas de um lado para o outro. Né? Se você queria passar uma mensagem para alguém que você não conseguia conhecer a língua dele, ele conhecia milhões de línguas e o C3PO traduzia. E a mesma coisa acontece no seu negócio. Você tem que conseguir falar numa língua que o seu cliente entenda. O cliente precisa de entender a sua proposta de valor. Ele precisa de entender o que você resolve, que senão ele não vai querer comprar. Então, você vai precisar do C3PO no seu negócio. Então, qual é o primeiro C? É a sua causa, a sua crença. O que você defende? Né? O que é que te indigna no seu mercado? O que você é diferente? O que você acha que deve ser melhor do que o outro? Então a gente precisa encontrar essa causa. E isso, amigo, é uma coisa que ninguém pode te copiar. O cara pode copiar seus produtos, ele pode copiar os seus modelos, ele pode copiar seu discurso de venda, mas ele não pode copiar a sua causa, a sua cultura e as pessoas que estão com você. Não tem como, beleza? Então, primeiro P, pessoas. Então, ninguém consegue clonar os seus clientes, ninguém consegue clonar o seu time e ninguém consegue clonar os seus fornecedores. E esse time de pessoas, esse pool de pessoas é que faz a diferença no seu negócio. Então, a boa relação entre essas três pontas faz com que o seu negócio seja um negócio totalmente diferenciado. Outro ponto, processos. Segundo P, processos. Ter uma jornada de compra bem definida, ter bons canais de aquisição, ter uma estrutura de atendimento que funciona e que converta da melhor maneira. Então, anota isso aí. Esse P também é muito importante para o seu negócio. Depois, os seus produtos. Olha só o que eu vou te dizer. Você precisa de ter 3 tipos de produtos no seu negócio. O que são 3 tipos de produtos que vão te ajudar a crescer o seu negócio? Existe um tipo de produto que são produtos recorrentes. São aqueles produtos que o cliente vai comprar mês a mês. Pode ser um plano de assinatura, pode ser uma coisa que ele compre sempre, né? Uma coisa que esse cliente precisa sempre e voltar para comprar. Esse produto vai ajudar você a manter as finanças da empresa em dia. Se você não tem esse produto, nós vamos ajudar você a criar esse tipo de produto de uma forma que você consiga vender ele da melhor maneira possível. Segundo, você precisa de ter um produto sazonal. O que é um produto sazonal? É aquele produto que o cliente vem e compra de vez em quando. Então, de vez em quando, esse cliente volta e faz de novo aquela compra. Então, vamos pegar, por exemplo, uma coisa fácil para a gente pensar. Uma empresa de estética. De tempo em tempo, a mulher tem que ir lá e tem que retocar o cabelo, por exemplo. Ela tem que retocar a raiz do cabelo. Se ela não fizer isso, o cabelo cresce e aí esse cabelo crescendo, ele fica com as raízes brancas. Então, sazonalmente, ela tem que voltar lá e refazer o retoque. Né? Então, você também precisa ter esse tipo de serviço. E os serviços únicos, que é o que a maioria das empresas tem. Que é aquele produto que você vende para o cara uma vez e dificilmente ele vai comprar de novo. Por exemplo, você foi lá, você tem uma imobiliária. Né? Você vendeu uma casa, dificilmente esse cara mês que vem volta e compra outra casa de você, a não ser que ele seja um investidor. Né? Um carro, esse cara não vai comprar carro de você toda hora, a não ser que ele seja um investidor. Né? Então, você precisa ter também produtos únicos, são produtos de tickets mais altos, mas esses produtos, que são a maioria de que as pessoas têm, né? As pessoas focam na primeira venda. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter esse conjunto de produtos para que você possa vender mais. Tá? Então, eu acho que já fica uma sacada. Se você não tem esses produtos, já começa a pensar que tipo de produto que você pode fazer para poder aumentar bastante a sua receita com eles. Tá? E depois o O são os seus objetivos. Você precisa de ter objetivos de curto, médio e longo prazo. E em marketing, quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de um ano. Tá? Então a gente tem que ter objetivos de 30 dias, objetivos de 90 dias, objetivos de 180 dias e objetivos de um ano. Então sempre a gente tem que estar revisando e analisando as métricas desses objetivos. Quem não sabe aonde quer chegar,
qualquer lugar tá bom, né? Então eu tenho certeza que você não é esse tipo de pessoa. Então anote aí quais são os seus objetivos, onde eu quero estar daqui a 30 dias, quantas vendas eu quero crescer em 90 dias, quantas vendas eu quero crescer em 180 dias, daqui a um ano, quantas pessoas eu quero ter contratado, quantas pessoas têm que estar trabalhando comigo, qual é o meu volume de vendas, como tem que estar meu processo. Se você não fizer esse planejamento, eu posso te garantir, eu não vou garantir, mas você tem uma chance muito grande de não conseguir alcançar. Tá? Por que você tem uma chance muito grande de não conseguir alcançar? Porque você não sabe para onde vai, amigo. Fica igual promessa de início de ano. Ah, eu vou emagrecer. Aí começa a emagrecer na segunda, na terça, acabou. Por quê? Porque você não revisa seus processos. Beleza? Passo 2 na máquina de crescimento, os canais de aquisição. Então vamos falar sobre os canais de aquisição. Os canais de aquisição são os que tornam você aquele imã de clientes. E vão te ajudar a se tornar esse imã de clientes. E aí na nossa jornada digital em Televenda, você vai passar por todas essas etapas. Primeiro, nós vamos estabelecer toda a sua presença digital. É o primeiro passo. Segundo passo, conquistar público, engajar o público. Depois, você precisa ser visto como uma referência, ter autoridade. E como é que a gente faz a autoridade? Ah, irmão, eu não tenho autoridade na internet, por isso eu não consigo vender. Amigo, primeiro tem que ser autoridade no seu prédio, vai depois ser autoridade na sua rua, vai depois ser autoridade no seu bairro, vai depois ser autoridade na sua cidade, vai depois ser autoridade no seu estado, vai depois ser autoridade no Brasil. Então você tem que entender, você já é autoridade para quem te conhece, você já tem cliente. Então, qual o primeiro lugar que a gente vai aumentar a nossa autoridade? Com os nossos clientes, com os indicados do cliente. Então nós vamos trabalhar isso muito e a gente vai sempre expandindo a autoridade. Beleza? Depois, um processo de conversão. Nós temos que ter um olho em cima, quanto está convertendo, está entrando quantos clientes numa porta, estão saindo quantas vendas na outra. Uma ponta está entrando X clientes, na outra ponta tem que sair X clientes. Saiu, começou a sair pouco cliente ali, tem que ver o que está acontecendo. O que está acontecendo no processo de conversão? O vendedor parou de usar o speech, a oferta não está mais legal, a concorrência se adaptou, mudou a tendência, o que aconteceu? Né? Isso precisa de ser visto sempre, o processo de conversão tem que estar sempre organizado. Então nós montamos um processo de conversão, mas ele é sempre atualizado. E por fim, a última etapa, que é a fase 2, a escala digital, onde a gente vai partir realmente para dominar o mercado. Beleza? Quais são os canais de atração que a gente vai utilizar? Então, nós vamos usar primeiro o seu network, que são as indicações, fazer upsell para os seus clientes, cross-sell, downsell, né? Nós vamos usar inbound marketing. O que é isso? É produzir conteúdos de valor de forma que você seja percebido como alguém diferenciado, né? Eu não vou falar hoje sobre percepção e sobre posicionamento, porque não dá tempo, né? Não é o objetivo dessa aula, mas na consultoria de implantação a gente fala isso e define e segue muito bem isso aí. E por fim, outbound, né? Que são os anúncios que a gente vai utilizar, prospecção, né? Os vendedores vão ter scripts de prospecção, precisa ser feita a prospecção ativa, né? E depois geração de leads qualificados. Então esses são os processos por onde a gente escala. Terceira etapa da fase 1, estruturação do processo. Então, nosso processo em Televendas, ele inicia online, que vai até o final do processo, tá? E ele termina, e tem uma área que ele também é offline. Como funciona isso? A primeira parte, obviamente, a gente usa o marketing digital para atrair clientes. Por que a gente usa marketing digital? Porque é muito mais barato. E outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se existisse uma máquina, né? Se você comprasse uma máquina, um produto ou alguma coisa que apresentasse a sua oferta, né? Fizesse propaganda só para quem tivesse real potencial de comprar de você, você pagaria 3 mil por mês nessa máquina? Se você respondeu sim, né? Você é um cara muito inteligente. Por quê? Porque você não ia ficar gastando dinheiro com quem não vai comprar. Né? Para que a gente vai gastar 2, 3, 4, 5 mil reais investindo em marketing com quem não vai comprar? Essa máquina existe, amigo. Essa máquina chama Google e Facebook, elas são de graça. Então nada mais justo do que você colocar lá 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais de acordo com o estágio que você está para poder trazer cada vez mais clientes para você. Quem falou isso não fui eu, tá, cara?
essa analogia, vou até citar a fonte, né? É do Pedro Sobral, que inclusive, se você quiser saber mais de internet, eu te aconselho a assistir as lives dele, porque realmente ali a gente aprende muito, beleza? Então, primeira coisa, a gente usa marketing digital para atrair pessoas. Segundo, nós engajamos essas pessoas. Aí você pode reparar que nessa fase a gente já entra o online e o offline. Então, a partir desse momento, o processo se integra. Por quê? Porque o marketing vai atrair esses clientes e vai aquecer esses clientes por meio de conteúdos que atrai, mas o seu time de desenvolvimento de negócios vai filtrar isso e qualificar o cliente para poder passar a bola redondinha para o time de conversão, que é quem vai fazer a primeira venda. Então, nesse time de conversão, o foco desse time é fazer a primeira venda. Esse time é um time mais agressivo, são vendedores mais fechadores, né? O processo de venda deles é mais orientado ao fechamento de vendas do que qualquer outra coisa. Então, a gente não está muito preocupado nessa primeira etapa, esse time não se preocupa muito com lucratividade, que é normal, né? Quero ver quantas pessoas tem aí vendedor que fica, nossa, será que essa ainda deu lucro para a empresa? Não, né? Então você não tem isso que acontece, isso não acontece no mercado, o vendedor não preocupa com isso. Então o vendedor fechador está aí. Então quem tem que preocupar com conversão e com lucratividade é o gestor. Só que o gestor dessa primeira etapa, ele preocupa muito mais com a venda do que com a conversão, beleza? E nós temos a última parte, que é a retenção, que aí é o contrário. Esse cara preocupa em gerar cada vez mais lucros para a empresa. É como se você tivesse um outro departamento comercial, é outro time, não são os mesmos vendedores, né? E muitas vezes não é nem mesmo o mesmo gerente, tá? Então, nesse outro departamento, a função dele é atrair, trabalhar com os clientes que você já tem, é usar programas de indicação, é focar em cada vez mais aumentar a lucratividade do processo. Então vamos lá. Primeira etapa, a gente faz anúncios e conteúdos que apresentam novidades e oportunidades, isso capta a atenção do cliente. Lembra lá do cérebro reptiliano? Pum! Captou a atenção do cara. Segunda etapa agora, prospecção, captura de leads e oferta, já começando a fazer um remarketing para poder chamar esse cara para vir e se engajar mais com a empresa. Falar, olha, essa empresa é legal, já vi essa empresa em vários lugares e, cara, que legal esse conteúdo. E aí o pessoal do BDC já liga para eles e qualifica o cliente para saber se esse cliente realmente faz sentido e pega essa bola redondinha e manda para o comercial, que é a função dele é ir lá e pá, fechar a primeira venda. É o que esse cara tem que fazer agora. Ele tem que focar em fechar a primeira venda do negócio. Uma vez que ele fechou a primeira venda, esse cliente é passado para o segundo time, onde inicia o processo de relacionamento e fidelização. E aí esse time vai tentar vender para ele outras coisas, por isso você tem que ter aquela esteira de produtos com produtos recorrentes, sazonais, né, e os produtos únicos. E também esse pessoal vai conseguir trazer indicações para o time. Então, essa é a estrutura IntelliVendas. Quando você implanta essa estrutura IntelliVendas, o que acontece? O seu custo de aquisição do cliente, que no início, obviamente, como você ainda não fechou nada, você tem um custo alto e com o tempo ele vai diminuindo. Então, à medida que você vai crescendo, a sua lucratividade aumenta e o custo de aquisição do cliente vai ficando cada vez menor à medida que o seu volume de vendas aumenta exponencialmente. Beleza? Então, esse é o nosso processo de vendas no IntelliVendas. Como é que funciona esse modelo comercial nosso? Por que esse modelo comercial ele funciona? Primeiro, porque ele é previsível. A gente tem um processo, esse processo, a gente entende as métricas desse processo, a gente sabe que quando entra X clientes aqui, tem que sair tantas vendas aqui. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos todas as métricas, entendemos quais são as dificuldades, os pontos de atrito e vamos diminuindo ele e nós vamos mantendo a previsibilidade das vendas. Ah, irmão, pode acontecer uma coisa como aconteceu agora, teve um lockdown, teve uma crise, uma pandemia e tal. Já, isso é um cisne negro, meu amigo. Isso aí não tem como fazer, né? Lógico que isso impacta o mundo inteiro e aí é diferente. Mas no normal, você tem que saber quanto sua venda está vendendo. Você tem que entender, cara, entrou X clientes aqui na porta, eu tenho que gastar X de dinheiro para entrar X de cliente para sair X de venda na outra ponta. Então essa é a primeira coisa.
Segunda, escalável. Esse processo precisa conseguir aumentar a quantidade de vendas sem que a gente aumente a quantidade de pessoas e sem que a gente aumente o custo por venda, né? Então, por isso esse processo é escalável. Lembra? À medida que o tempo vai avançando e você vai usando o comercial 2, você aumenta o seu volume de lucro sem aumentar o custo, você já não tem mais o CAC e aí você consegue escalar. Então, esse é o segundo item, né, que é muito importante no processo de televendas. Terceiro, ele é replicável. Por que ele é replicável? Se você quiser montar uma franquia, você já tem tudo pronto. Você tem os manuais prontos. Você tem o discurso de venda pronto, tem os speeches prontos, você tem as métricas prontas, você tem a organização pronta. Você pode montar a franquia do seu negócio se você quiser. Além disso, mas eu não quero montar a franquia, eu quero abrir outra loja. Então abre outra loja. Eu quero abrir outro ponto de venda, abre outro ponto de venda. Então, é replicável, basta você pegar o mesmo processo, encaixar em outro lugar e ele funciona. É simples assim, tá? Mensurável. O que é mensurável? A gente acompanha vários e vários indicadores. Os principais indicadores: ROI, a gente já falou, custo de aquisição de cliente, lucratividade e retenção, churn, né? A taxa de retenção que a gente tem. E aí depois tem vários outros sub-indicadores que a gente também acompanha. Bom, e por fim, esse processo garante que você vai ter resultados. Sabe por quê que garante que vai ter resultado? Por um motivo muito simples, porque você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa, não tem que dar certo, não tem como dar errado. É simples demais, né? Você vai entender, organizou, acompanhou o cliente, deu atenção, fez um baita atendimento, tem uma oferta que seja ideal para o mercado, tem um jeito certo de anunciar, faz o processo certinho, tem que dar certo, né? E você garante resultado para você e garante resultado para o seu cliente também. Beleza? Bom, chegamos então ao quarto passo da máquina de crescimento, que é usar a tecnologia para escalar, né? Agora a gente vai trabalhar com geração exponencial de demanda. Essa frase é muito interessante, esse cara aí vocês devem conhecer ele. Ele é o Bill Gates, né? O Bill Gates, em 2011, ele disse uma frase que é impressionante, parece que esse cara devia ser um profeta, meu amigo. Ele diz assim, ó: na próxima década vão existir apenas 2 tipos de empresas: as que fazem negócio pela internet e aquelas que não existem mais. Então, assim, se você não está fazendo negócios pela internet, se você não está conseguindo tirar negócio, fazer a internet trabalhar para você, você está correndo um sério risco de encaixar nessas empresas aí da segunda categoria, que são essas empresas que podem não existir mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um site? Sua empresa tem um site? Se sim, como é que está a conversão desse site? Está conseguindo converter nele? Você está vendendo? Esse site traz venda? Quantas vendas ele te gera? Ter um site, amigo, não significa nada. Um site na internet não é garantia de negócio se esse site não tiver acompanhado de uma sólida estratégia comercial. Ele é só mais uma fonte de despesa e de aborrecimento. Quantas vendas o seu site está gerando para você? Quantas? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um erro que impede o seu site de vender. E é por isso que ele só te dá despesa. Olha esse site, olha. Bonitão, completão, tecnológico, bem estruturado, cheio de recursos. Seu site é assim? Esse que é o problema. Pois é, e essas agências não te contam isso. Sabe por quê? Porque a agência vive de fazer site. A agência não vive de fazer venda. Ela vive de fazer site. Ela não vai falar mal do produto dela. Só que o que acontece é que os sites tradicionais confundem o cliente. Você tem um monte de botão, o cliente pode entrar para o Contact-nos, ele pode entrar para as facs, ele pode entrar para o login, ele pode entrar para o contato, ele pode entrar para ver produto, ele se perde. É tanta opção para clicar que o produto se perde. Quando na realidade tinha que ter uma só sequência. O cliente tem que ser conduzido numa sequência lógica para que ele tome a única decisão que você quer, que é comprar. Então, uma regra básica de neuromarketing é: cérebro confuso não compra. Então, a única razão de um site existir, na nossa opinião aqui no Televendas, é gerar demanda e realizar a venda. Por quê?
Site que não vende é inútil. A grande verdade é que em alguns mercados os sites eles estão morrendo lentamente, mas na maioria dos outros os sites já estão mortos. Venda sem processo é sorte. Venda sem processo é sorte. O seu site tem que fazer parte do seu processo de vendas. Simples assim. Tá? Então o site ele foi substituído por um novo conceito de negócios digitais, que ele organiza toda essa jornada do cliente. Um processo simples, mas muito bem estruturado, que ele vai gerar engajamento e vendas, porque ele conduz o cliente por uma experiência de compra que pode multiplicar em até 100 vezes as suas vendas. E eu vou te provar isso no estudo feito pela ClickFunnels, que é o funil de vendas. É isso que você tem que usar se você quer escalar a sua venda e começar a crescer realmente e vender mais e mais no seu negócio. O site foi substituído por esse conceito de negócio. Esse conceito organiza toda a jornada de compra nesse processo que gera engajamento com o cliente. E aí o cliente fica assim, ó. Esse é o jeito que o cliente fica. Ele fica doido para comprar. Por quê? Porque você estimulou ele desde o início. Desde o primeiro impacto, a gente fez o estímulo do cliente lá no cérebro límbico dele, lá no cérebro reptiliano dele, e agora ele já quis comprar, e o que acontece? Ele está doido para poder te entregar o dinheiro. Então, quando você já tiver esse processo no seu negócio, que atrai mais clientes e fecha mais venda, você vai se perguntar, meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem ter um funil de vendas na minha empresa? Né? Como é que funciona esse funil em televendas? Então, a primeira fase, como a gente já falou, a gente atrai o cliente usando neuromarketing. Então, a gente conecta o seu negócio com as necessidades do cliente. Segundo, nós entramos com a conexão profunda, mostrando para o cliente que a gente entende o problema dele e que nós somos a melhor solução para ele. E o seu time vai entrar com os gatilhos mentais certos, com o speech de venda certo, com o jeito certo que interessa ao cliente e faz com que esse cliente ele queira saber mais, que ele peça, deixe um cadastro ou peça para ser atendido. Tá? Terceira fase, o time comercial totalmente preparado, para poder provar que a sua empresa realmente é a melhor opção, derruba todas as objeções e faz uma oferta magnética que realmente impulsiona o cliente, atrai esse cliente para a decisão de comprar o produto. E por fim, chegou a hora da gente expandir os lucros e gerar mais e mais negócio, que é quando o cliente se torna o seu maior vendedor. E esse é o grande diferencial do funil de vendas. Ele se retroalimenta infinitamente. Mas deixa eu explicar para você. Vendas, eu costumo brincar, venda é igual banho. Né? O processo de venda é igual banho. Você pode ficar um dia assim sem fazer. Dá para ficar. Não é muito agradável não, mas dá para ficar. 2 dias começa a ficar esquisito. Com 3 dias os clientes começam a ir embora. Né? O processo de venda é assim. Então, você precisa de ter um processo de vendas muito bem organizado para que possa garantir resultados. E será que esse funil de vendas garante esse resultado que eu estou te falando? Vamos ver esse estudo aqui, olha. Olha como é que a Uber, que é um exemplo de excelência online. A Uber é a maior empresa de transporte do mundo e a Uber não tem nenhum carro. Olha os destaques da página dela. Pode reparar aqui, ó, a página dela é super limpa, tá vendo? Né? Tem um botão aqui, ó, avançar, chamado Call to Action, tá vendo? Destacadinho na cor verde. O texto é muito simples, não tem nenhum frufru, não tem outros lugares para o cliente clicar. Ele só tem aqui, ele só pode clicar aqui, avançar. Pronto, ele não tem lugar. Ele bota o nome dele, o e-mail dele, deixa o cadastro e avança. Acabou. O título é persuasivo, direto, dirija com a Uber e ganha dinheiro. Direto ao ponto. Isso é um processo muito bem feito de funil de vendas. Então não tem mais nada que o cliente pode fazer na página. Não tem nada que esse cliente possa se distrair. Ele só pode fazer uma única coisa, se cadastrar e começar a dirigir com a Uber. Daí eles acessam a página de oferta, assistem o vídeo, preenchem os dados e pronto. Pronto, o time da Uber entra em contato e acabou. Isso é um funil de vendas. Tá? Então, esse processo é muito simples, ele é estimulante, ele é envolvente, ele é visceral. Por quê? Porque ele deixa o cliente, ele é conduzido, o cliente é conduzido passo a passo. E aí não tem como dar errado, amigo. Esse é o processo que a gente usa aqui, tá? Mas você pode estar se perguntando, será que isso funciona para mim? Beleza, você falou da Uber, mas funciona no meu negócio?
Então, olha esse experimento que a ClickFunnels, você pode procurar na internet. A ClickFunnels é uma empresa fornecedora da tecnologia para poder montar funis de vendas. Tá? Então, isso é uma empresa que tem. Então, elas comprovaram, né, num estudo que eles fizeram, que um site normal pode ser o site mais bem gasto do mundo, cara. O pessoal gastou, às vezes, muito dinheiro no site, não consegue converter nem 3% do tráfego em visitantes, tá? Em oportunidade de venda. Então, a gente chegou lá, 100 clientes na empresa. Qual o máximo que um site tradicional vai trazer? 3%. Então, a cada 100 clientes que entrar no site, 3 vão se cadastrar. Vamos ver um funil de vendas. E aí, o que eles fizeram? Para poder ficar justo, eles chamaram as empresas, falaram, né, empresas pequenas e médias, e disseram, vamos fazer um funil de vendas para você. E para ser justo, botaram um script, né, chamado teste AB, e que metade do tráfego, sem distinção nenhuma, era jogada para o site tradicional. E a outra metade, sem distinção nenhuma, era jogada para o funil de vendas. E aí o teste só tinha um objetivo, tá? Que era dizer com precisão qual página ia converter mais. O site ou o funil. Qual vai gerar mais interesse, qual vai ganhar mais dinheiro para o dono da empresa no final das contas. E olha os resultados, cara. A única promessa que tinha era, vamos construir um funil de vendas e vamos ver o que é melhor. Olha o que aconteceu. Olha uma consultoria financeira, gente. Quando entrava no site do cara, olha o site deles, bonitão, estruturado, 3% de conversão em leads. 10 vezes mais no funil de vendas. 10 vezes mais. Quanto dinheiro você pode estar perdendo? Imagine, 10 vezes mais oportunidade de vendas com o mesmo tráfego que você já tem hoje no seu site. Agora, sem investir nada de mídia. Só com o que você já tem. 10 vezes mais. Mas não para por aí. Vamos lá. Olha a clínica de odontologia. Em 30 dias, o site, bonitão também, ó, gerou 5 clientes. Um funil de vendas gerou 116 clientes. 23 vezes. 2.300% a mais no funil de vendas. Cara, é incomparável. Não dá para falar, né? Olha esse estudo de CrossFit. Em 30 dias, o site gerou 3 clientes. 3. Enquanto o funil, com o mesmo tráfego, gerou 317. 100 vezes mais. 10.000% a mais. Com a mesma quantidade de visitante. Esse é o poder no funil de vendas. Esse é o poder do funil de vendas. A diferença entre um site tradicional e um funil de vendas é enorme. Por isso que as agências de marketing digital elas estão cada vez mais perdendo espaço no mercado, porque elas usam um sistema antigo e ineficaz. Não funciona. O site morreu. Mas por que esse sistema, o funil de vendas, funciona? Porque ele é um processo estruturado, testado, comprovado, com um conjunto de etapas e gatilhos que vão facilitando a tomada de decisão pelo cliente e conduz o cliente naturalmente à compra. Não é mágica. O processo em televendas ele é muito eficaz. Por quê? Porque ele foi desenhado um passo a passo muito simples, mas poderoso. Ele tem a única função de impulsionar o visitante para a sua página para poder fazer comprar suas soluções. Exatamente igual acontece no dia a dia. O que acontece no site é o que acontece na loja. A gente vai ter um funil de venda online, onde a gente vai atrair o cliente, e tem um funil de venda na loja, onde tem um processo de conversão na loja ou na sua empresa. É assim que funciona, né? Como é que poderia funcionar, por exemplo, para você? Vamos supor que você tenha essa clínica, né? Vamos falar o exemplo da clínica. Então, como é que é a jornada do cliente? O cliente foi lá e fez um anúncio, viu o anúncio no Facebook sobre os benefícios dos implantes dentários, né? Então lá, o anúncio do Facebook, ó. Aí ele clica no anúncio, vai na página número 1. Clicou na página. Quando chegou na página, ele responde um questionário, marca a consulta e vai no consultório tratar. Simples. E funciona muito bem para dentista. Isso funciona para tudo, tá? Por que funciona para tudo, gente? Funciona para tudo porque é focado na pessoa, não é focado no produto. É focado em estimular os estímulos que todo mundo tem cérebro.
Todo mundo tem impulso, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem razão. E esse processo de funil de venda é desenhado para poder passar por isso. Por isso que funciona para todo mundo, tá? Então, se você quer sobreviver nesse mercado, você precisa implantar esse processo em televendas na sua empresa. E não é daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, é agora. Você quer decolar o seu negócio, mesmo com qualquer crise, não tem outro caminho. Você vai precisar usar um funil que gera novos negócios, 7 dias por semana, 24 horas todos os dias. E assim, olha um sistema bem simples que a gente mostrou até na nossa página inicial do site. O cliente vai lá, encontra o seu negócio por meio de um anúncio do seu site, do perfil, ele rola para cima, entrou, coleta os dados ali, né? E aí o seu time entra em contato, faz a conversão e sua empresa escala. É simples, simples. São 4 passos. Em 12 semanas, você transforma completamente a realidade da sua empresa com um processo seguro, um processo consistente, eficiente e definitivo. Gente, são 25 anos de experiência comercial. Eu já apliquei esse processo em mais de 30 segmentos de negócio. Já treinei mais de 1.500 pessoas e já fizemos mais de 25 milhões de reais em vendas nos últimos 3 anos implantando esse processo. Qual o impacto que teria ter 2 vezes ou 3 vezes mais vendas na sua vida, na sua empresa? Você quer aumentar os seus resultados? Você quer aumentar os seus lucros e ao mesmo tempo diminuir os custos e preocupações com a sua empresa? O Intelivendas é para você. Então agora você tem uma decisão para tomar. E a decisão não é se você vai implantar o processo Intelivendas na sua empresa ou não, porque isso é urgente. O processo agora você já conhece, você pode implantar ele sozinho. Então você tem que tomar uma decisão. Você tem 3 opções. Primeiro, é tentar fazer por conta própria. E tudo bem, pode tentar, né? E tem muita matéria na internet, tá? Eu não estou usando nenhum gatilho de escassez com você não. Tem muita matéria na internet. Você vai achar, você vai estudar. Tem muita coisa explicando como montar um funil de vendas, tá? É só sentar e estudar que consegue montar, né? E contratar as ferramentas certas. Eu, por exemplo, uso o Lead Lovers, mas tem ClickFunnels, que é uma ferramenta, tem a Active Campaign, tem a ClickPages, tem ferramenta pra caramba, tá? Então você pode fazer sozinho, você não precisa de me contratar se você não quiser, tá? Não precisa. Outra, você tem que solicitar a sua agência, mas ela tem que ficar no pé deles, porque a agência não gosta de fazer isso, porque eles não entendem de venda. Então é outro passo que você tem. E outra é contratar em Televendas, original, né? E aí contar com 25 anos de experiência e com os resultados que a gente tem consistentes, e lá na nossa página inicial você já viu depoimentos de pessoas que falam sobre isso. Quanto custa? Sem pegadinha nenhuma. Vamos lá, vamos relembrar. O processo em Televendas é um processo organizado que faz com que o seu potencial cliente se torne um cliente comprador. É uma sequência de etapas que acompanham e conduzem o cliente potencial à medida que vai eliminando as objeções de compra e valorizando o produto. E enquanto o cliente vai avançando no processo, você deve utilizar as ferramentas e os recursos para poder aumentar a percepção de valor e constantemente a gente vai otimizando ele. Então assim, não é um sitezinho que você compra na internet, não é um programinha que você instala, tá? Só para deixar claro. O que você pode ter ao contratar o Intelivendas? 2 vezes mais vendas, na metade do tempo e com a metade do esforço. Você tem a possibilidade de dobrar o número de vendas, se dedicando apenas 1 hora por dia à sua estratégia de marketing e de vendas. Você pode resolver definitivamente o problema de baixo desempenho do seu departamento comercial. Você pode bater recordes consecutivos de venda, com lucratividade, sem torrar preço. E você pode se diferenciar totalmente da sua concorrência. Para quem é o Intelivendas? Essa é uma pergunta muito interessante. Para quem quer uma forma eficiente e segura de fazer venda. Para quem quer ter mais liberdade financeira e de tempo. Para quem quer ter um sistema de vendas estruturado e funcional. Para quem quer ter previsibilidade e lucratividade de caixa. Para quem quer crescer o negócio de forma rápida e segura. Para quem quer um processo que atraia e desperte o cliente. E para quem quer ter um excelente produto e quer assumir a liderança do mercado. Mas também para quem não é. Então não é para quem quer atalho. Não é para quem quer hack, não é para quem quer solução milagrosa, para quem quer fórmula mágica, para quem quer delargar o marketing comercial, para quem se recusa a ter visão estratégica do negócio e para quem acredita no mito das vendas automáticas da internet. Se você é esse cliente,
aquele evento não é para você. Beleza? Quanto custa esse sistema? Com tudo incluído, sem pegadinha, sem custo adicional. Quanto custa? Tudo mesmo. Consultoria comercial em televendas, treinamento de toda a equipe de vendas, mentoria estratégica quinzenal em grupo, área de membros completa, com treinamento, ferramenta de gestão, processo, templates de e-mail, template de scripts, tudo. Template de post, criação de todo o ativo digital da sua empresa, a hospedagem digital, a automação do seu marketing, a gestão do tráfego, do Google e das redes sociais e a otimização semanal das campanhas digitais. Inclusive, uma verbinha de marketing de impulsionamento já está incluído. Ah, irmãos, eu quero colocar mais, eu quero aumentar a quantidade de leads, eu quero crescer o meu negócio. Beleza, aí é com você e aí a gente pode organizar para você colocar mais se você quiser. Mas se você não quiser, está tudo incluso. Quanto custa isso tudo? A criação e o roteiro de anúncio. E muito mais, que eu vou mostrar para você lá na área de planos, se você quiser saber mais. Quanto custa? Tudo incluído, sem pegadinha, sem nada. Um vendedor por mês. O salário por mês de um vendedor. Um vendedor médio na sua empresa. Quanto ganha um vendedor médio na sua empresa? Quanto ganha um vendedor médio hoje no mercado? Esse é o valor médio do Intelivendas. Tá? A gente não é nada extraordinário, nada caro. Eu posso dizer, muitas vezes, a gente custa menos da metade do que você já paga na sua agência de marketing atualmente. Tá? Menos da metade do que você paga atualmente para receber isso tudo. E com um detalhe, você tem 7 dias de garantia. Por que eu falo 7 dias de garantia? Porque quando você faz, você tem um contrato e esse contrato você paga e a gente inicia. Se em 7 dias você entender que não é para você, que você, cara, não é isso para mim, pensei melhor, não é isso que eu queria, eu te devolvo o dinheiro. Imediato. Eu vou lá no sistema e estorno o pagamento. Acabou. Simples. Eu não quero ter nenhum tipo de pessoa que não está 100% comprometido com o negócio. Tá? E eu não estou fazendo pitch de vendas para você. Só estou te mostrando o quanto isso é importante e quais são os nossos diferenciais. Eu não estou fazendo nenhum pitch de venda para você. Tá? Tanto não estou falando preço. Tá bom? Então vamos lá, você tem uma decisão para tomar. Primeiro é não fazer nada. Depois fazer por conta própria. Depois deixar o trabalho para a gente fazer. Deixar a gente fazer todo o trabalho para você. E que tal você implantar Intelivendas agora, em apenas 31 dias na sua empresa? Mas a gente vai precisar de 100% da sua dedicação. Para que funcione 100%, eu preciso de 100% da sua dedicação, porque nós também vamos ter que nos dedicar 100% para isso acontecer. E se você se cadastrar agora, eu vou te dar ainda matriz de scripts de vendas e atendimento, que a gente vende isso por R$ 1.500 se a empresa contrata a gente separado. Análise de perfil comportamental do time de vendas, também R$ 1.500 se você quiser contratar separado. Um treinamento online, neutralize todas as objeções do cliente. Esse treinamento a gente vende por R$ 497 por vendedor. E a avaliação de desempenho comportamental dos vendedores, R$ 350 cada. Tudo isso vai grátis para você. Tudo isso. Vai além de tudo que você viu, você ainda vai receber isso tudo aí. Então, você tem uma decisão, ficar estagnado ou vir bater recordes de vendas todos os dias. Então, clique agora aqui embaixo e agende a sua consultoria inicial gratuita. Faça isso agora. Já marca, a gente já vai conversar, é de graça. Eu não estou te vendendo nada. A gente só vai conversar para você entender se isso faz sentido ou não para a sua empresa. Se você já chegou até agora, provavelmente faz muito sentido para você. Vamos conversar, vamos entender qual a sua realidade, se está no momento certo, se eu posso te ajudar de alguma maneira. E se eu não puder te ajudar, eu te dou todos os bônus. Todos aqueles bônus que você viu ali, eu te dou eles. Simplesmente porque você fez a sua inscrição. Beleza? Então vamos lá. Vamos supor que você tome então a decisão, clique agora e faça a sua agenda. Como vai funcionar? Tá? Primeiro dia, nós vamos sentar e vamos definir qual é o seu cliente ideal. Nós vamos sentar com você e fazer quem é o cliente que é mais responsível ao tipo de oferta que eu faço, que pode me dar mais lucro, que pode me indicar mais. Depois,
nós vamos estruturar toda a sua oferta magnética. Aquela oferta que faz com que atraia essa pessoa e que ela queira ir à sua loja, e que ela queira deixar o cadastro dela, e que ela queira fazer negócio com você. No quinto dia, nós vamos sentar e planejar juntos toda a jornada de compra do cliente. O antes do cliente começar, o durante o processo que você vai ter de atendimento com ele e o depois do processo. No oitavo dia, nós vamos ter a primeira reunião estratégica. E aí nós já vamos alinhar todas as suas necessidades, ajustar de acordo com o seu ritmo as etapas de entrega. Nós vamos começar a ver o processo, como vai funcionar. Já vamos agendar as próximas reuniões e já vamos começar a fazer os diagnósticos da sua equipe comercial. Lá, do 10º ao 27º dia, nós vamos trabalhar intensamente. Nós vamos produzir internamente aqui. Nós vamos entrar e fazer tudo. Sua página de captura, a página de oferta, o link e a configuração do WhatsApp Business. Nós vamos fazer a sequência de e-mail, a sequência de recompensa, os scripts de atendimento de pós-venda, o script de atendimento do WhatsApp, tudo. Então, são aí 17 dias de muito trabalho para poder te entregar. No 28º dia, nós vamos ter uma reunião de finalização comigo, né? Você vai ter comigo essa reunião, onde nós vamos revisar todos os objetivos da campanha, tirar as dúvidas, fazer a estratégia de ramp-up. O que é ramp-up? A estratégia, nós vamos organizar essa estratégia para você entender o passo a passo como a sua equipe vai se desenvolver nos próximos dias. E aí, nós temos mais 3 diazinhos para deixar tudo em ordem. E no 31º dia, a gente vai fazer uma reunião de lançamento, onde a gente lança a sua máquina em televendas, tudo no ar, rodando perfeitamente, e você começa a bater os seus recordes de venda que você sempre quis. Então, clica agora que você vai ganhar todos esses bônus. Estou te dando mais quase R$4.000 de bônus, R$3.850 de bônus. R$3.850 de bônus, só para você clicar nesse botão que apareceu aqui embaixo para marcar a sua consultoria inicial gratuita. Então, grátis para você. Então você tem uma decisão, que é ficar estagnado ou bater recorde de vendas todo dia. Eu espero que você tome a decisão certa. Vem com a gente. Seja muito bem-vindo ao Intelivendas.